quantidade de variações climáticas que estão acontecendo no globo terrestre, como nos vai explicar Warwick Manfrinato. Por favor, Valdir. Warwick, que é o nome de um nobre inglês da Idade Média, o fazedor de reis. Warwick, de onde vem esse nome? Isso foi um presente, né, do meu pai, que me homenageou com o nome do meu tio. Chama-se Warwick Stephen Kerr, o famoso cientista brasileiro que deu nova vida ao INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e é muito famoso por ter trazido as abelhas africanas para o Brasil. Mas as abelhas africanas... Eu não estou falando do seu tio, não. Estou só perguntando do ponto de vista da segurança. As abelhas africanas tornaram as nossas abelhas violentas, né? Foi uma coisa perigosa que ele fez, ou não? E muito produtivas. A história que conta o meu tio é um pouco engraçada. Aparentemente, as abelhas brasileiras, elas tinham uma característica um pouco mais vagabundas. Devassas. E acordavam mais tarde e iam dormir mais cedo do que as africanas. Então, na época, ele foi à África e trouxe umas 15 ou 20 rainhas das abelhas africanas. E que essas acordavam cedo. Acordavam mais cedo e iam dormir mais tarde. E com isso ele estava projetando uma engenharia genética, ou não, um cruzamento genético que ia fazer com que as abelhas produzissem mais. Acontece que as abelhas brasileiras também eram muito mais dóceis, muito mais fáceis de trabalhar do ponto de vista... E mais tranquilas, baianas, abelhas baianas, tranquilas. Aí. E com isso houve uma mistura, né? E hoje as abelhas brasileiras são conhecidas como africanizadas. Esse cruzamento. Mas o experimento deu, de uma certa forma, num determinado momento, ele fugiu ao controle. Vamos partir. Variabilidade climática. Como é que se separa do que é a mudança global de clima? Bom, Jô, eu acho que esse assunto, esse tema das mudanças climáticas, ele é um assunto que vem tomando um espaço muito importante, né? É verdade. E ao mesmo tempo, em função de todos esses acontecimentos recentes aí, furacões... Tsunami, furacão, Katrinas, não sei o quê, a gente Dilma. precisa... É importante que a gente note que esse assunto, ele causa uma confusão muito grande, porque a gente se sente como sociedade, como civilização, como seres humanos, muito impotentes de conseguir... Impotentes diante de Deus, né? Exatamente, o nosso amigo... batizador. Mas... batizador é ótimo. E aí? Mas o fato é que a natureza ela tem um aspecto cíclico, ou seja, ela... existem ciclos dentro de ciclos, ou seja... A não ser em São Paulo, né? Porque São Paulo, inverno, verão, tudo no mesmo ciclo. Esse ano tivemos, no mês de, se não me engano, junho ou julho, uma temperatura de 40 graus em algum lugar. No dia seguinte, 15. Uma coisa absurda. Mas então... enfim, essa questão de mudanças globais do clima, que é o que se trata hoje na Convenção do Clima, e se fala muito sobre isso, a gente precisa tomar o cuidado de separar isso do que é variabilidade climática. Ou seja, você tem primavera, verão, outono e inverno, você tem toda isso aqui é Isso é a variabilidade climática, ou seja, você já teve enchentes, por exemplo, ou secas na Amazônia, como essa que aconteceu agora nesses meses passados, há 60 anos atrás. Coisas muito semelhantes, que está registrado nos relatórios dos órgãos meteorológicos do Brasil. E há 60 anos já se registrava isso com uma certa metodologia, ou o cara diz assim, vamos botar aí o quê? O que você acha, Osório? Sei lá, põe aí 30, tá bom? Tá, 30 tá legal. Era assim ou era... Então, esse é o grande problema. Porque para a gente trabalhar ou discutir esse assunto, a ciência tem uma certa responsabilidade de tratar a coisa com uma certa estatística. Então, nós não temos um registro que vá, por exemplo, além de 50, 100 anos, do ponto de vista específico da variabilidade da temperatura.
Mas nós temos outros meios, né, de verificar isso com outros instrumentos científicos para você medir determinadas coisas na natureza. Né? Agora, o Warwick, me fala o seguinte, o que é que tem a ver, por exemplo, um tsunami, muitos furacões que de repente surgem, da Katrina, logo a seguir tem outro, o que que isso tem a ver com, sei lá, o aquecimento da Terra, né, com a temperatura subindo? O que que tem a ver uma coisa com a outra, o aquecimento do oceano, São duas coisas completamente diferentes. Né? Tem nada a ver. Um tsunami, por exemplo, ele é uma coisa que acontece em função da acomodação da crosta terrestre. Então, ele tem a ver com alterações geológicas, né? Onde as placas tectônicas, ou seja, aliás, é interessante pensar na Terra como uma coisa sólida, quando, na verdade, ela é líquida, né? Se a gente fosse Deus e conseguisse segurar a Terra assim, como nas duas mãos, e apertasse, ela ia, digamos assim, desintegrar, porque ela é líquida, completamente líquida. Aqui a gente está... Bom, aqui tem o Tietê, que não é líquido, você sabe, né? Mas eu digo, mesmo onde a terra sólida é líquido? Não, eu digo assim, a crosta terrestre, ela é muito fina, né? Perfeito. Comparado com o que tem abaixo, que é o magma. Então, essas placas que a gente, por exemplo, o continente sul-americano está numa placa que está se movendo sobre uma bola de água. Em vez de ser água, é terra líquida, porque está muito quente. Então, esse movimento, o magma, esse movimento das placas tectônicas é que causa essa acomodação, né? E nessa movimentação pode acontecer um terremoto, como pode acontecer um terremoto embaixo do mar, que faz com que essa pequena variação do fundo do mar gere uma onda. Pequena variação? É uma pequeníssima variação que gera uma onda do tamanho do tsunami, que causa aquele efeito. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com o aquecimento da atmosfera, que ocorre em função da quantidade de energia que chega do Sol e sai. Né? Ou seja, o Sol, ao entrar no planeta e refletir nas nuvens, ou aquecer a superfície do planeta e retornar para a atmosfera na forma de calor, então ele vai alterando a atmosfera. O planeta, na sua história de milhões de anos, vem se acomodando com as duas coisas. A Terra vem se resfriando e, ao mesmo tempo, a biota, ou seja, aquela área que é superficial e tem plantas, animais, está também, ao mesmo tempo, entrando num certo equilíbrio com a atmosfera. Então, os vulcões estão diminuindo sua atividade, ao mesmo tempo que as florestas estão se expandindo. A não ser aqui que o desmatamento consegue vencer. Aí é que entra o problema. Porque o ser humano foi finalmente capaz, depois desses centenas, né, de milhares de anos, ele foi capaz de alterar o sistema biológico com o uso de petróleo e alterar esse ar que está entre eu e você hoje, ele é muito diferente do ar que nossos tataravós, 200 anos atrás, respiravam. Ele tem aqui 30% a mais de um gás, que é o tal do CO2, que é um dióxido de carbono, que tem uma capacidade de captar mais a luz do Sol. Ou seja, à medida que a luz do Sol chega aqui e reflete, o CO2 ele é capaz de aumentar a temperatura da atmosfera. Isso poderá provocar uma alteração na dinâmica dos furacões, na dinâmica da água. E aí sim, a questão dos furacões já tem muito mais relação com mudanças climáticas do que tsunami. Sim, agora, só para responder aquela tua pergunta. Não, tudo bem. Agora, por exemplo, o que vem a ser, você falou em gás carbônico, falou em CO2, né? O que é o sequestro do carbono? O que é isso? Sequestro de carbono é um termo que acabou ficando muito, digamos assim, divulgado, porque, para ser bem claro, é a capacidade que as plantas têm em captar, fixar, retirar da atmosfera esse CO2 e transformar em madeira. Não sei se isso aqui é madeira, mas se for madeira, um dia isso aqui esteve na atmosfera. Na atmosfera? Ele estava numa forma gasosa, era, digamos assim, as plantas, através da fotossíntese, ela tinha a capacidade de pegar esse CO2 da atmosfera, grudar todos eles num polímero e transformar em madeira.
Então, isso é o que na ciência se chama, é até uma expressão informal, não é uma expressão científica, não, claro, chamada que a gente dá o nome de sequestro de carbono. Mas, por exemplo, o que se fala muito, o negócio do aquecimento dos polos, que isso pode causar grandes inundações, isso tudo é absolutamente comprovado? Comprovado nos seguintes termos, Jô. A perspectiva que nós temos com essa alteração que eu falei do nosso ar, dessa nossa atmosfera, é que se você colocar nos modelos matemáticos dos supercomputadores variáveis, por exemplo, se a Terra começar realmente a aumentar esse teor de CO2 na atmosfera e passar de um determinado nível, então o que vai acontecer com o planeta? Então, os cientistas bolaram, né, sistemas de análise dessa natureza, e esses modelos indicam que a partir de um certo momento o clima começa a entrar em colapso. Ou seja, nós entramos numa situação onde nós não temos condições de prever determinadas coisas mais. Nós já temos uma previsão climática, né? Já saber se vai chover amanhã, por exemplo, a gente tem uma certa noção relativamente precisa, né? Mas saber se vai chover no dia 1º de novembro de 2006, nós já não temos uma certeza tão grande. Esse tipo de 1º de novembro? Do ano que vem, por exemplo. Dia 2 deve chover porque é feriado, então provavelmente. Essa capacidade de previsão de tempo é uma coisa que depende muito do nosso conhecimento da história da atmosfera. Se nós mudarmos essa atmosfera, a gente não vai saber prever, não vai saber o que é, porque o que vai se ela está mudada. Um mês, exatamente. Eu queria mostrar, tem uma imagem que está meio baleada, mas como é uma imagem de informação e de reportagem, que é um VT de uma tromba d'água no Rio Negro. Você viu? Não vi, mas eu já vi trombas d'água no Rio Negro. Não sei Vamos lá. É essa tromba. Deixa eu ver o que é isso. Olha aí. Que, se eu não me engano, foi essa semana que pegaram essa tromba. Bem possível. Semana passada. E ela não saiu do Rio. Então, essa tromba não tinha possibilidade de se transformar num furacão, em alguma coisa que... Jô, essas coisas são muito complexas. O sistema climático ele é extremamente complexo. Deixa lá, Vira, para a gente ficar olhando para ela. Nós estamos vendo, por exemplo, essa questão do ciclone extratropical no sul do Atlântico. É uma novidade que ainda está se estudando. Ninguém entende o que está acontecendo em certos níveis, né? Essa questão Ninguém entende? Não, é isso que os cientistas estão estudando, né? Saber o que está acontecendo no sul do Atlântico com essas novidades, tem assim, não temos registro disso, mas também não tínhamos satélites vendo isso há 100 anos atrás. Mas também tem uma coisa, o que eu acho engraçado é que sempre que acontece uma coisa tipo Katrina, ou dessas coisas assim, sempre tem assim, nunca houve nada tão forte desde o ano de tal. Sim, porque quer dizer que então já houve. A partir daquele ano, haviam registros. Pode ser que para trás daquela determinada marca temporal não houvessem registro. Então, Perdão, você não entendeu o que eu falei. Eu digo o seguinte, é engraçado que as pessoas às vezes dão essas notícias como se a coisa tivesse muito pior do que era antes. No entanto, a referência é sempre, sei lá, de 1970, 1960, 1940... E você, quando vai comparar os números, não é muito diferente. Então, não há necessariamente uma piora. Exato. É aí que a gente precisa tomar cuidado com variabilidade climática e mudança climática. Isso. Porque a gente também não pode soltar as informações de uma forma irresponsável, achando que amanhã vai ter que mudar tudo. Não é assim. As coisas são muito, talvez, mais lentas, mas o perigo de elas se tornarem mais rápidas é iminente, à medida que a nossa atmosfera é alterada. E, em função disso, toda a sociedade global, através das Nações Unidas, iniciaram um processo de construção de uma ação. E o protocolo de Kyoto, por exemplo, mas exatamente. Não dão bola, e aí? Não é que não dão bola, todos dão bola, menos um. Mas o menos um é responsável... precisa pegar esse um e tratar dele, digamos assim. Os Estados Unidos são responsáveis por grande parte 25% das emissões anuais é dos Estados Unidos. E o protocolo de Kyoto, que faz parte da Convenção do Clima, ele pede que se reduza a 5%. Então, o Tony Blair, essa semana, já anunciou, sem os Estados Unidos não tem sentido
entrar em funcionamento o protocolo de Kyoto, porque nós queremos reduzir 5, eles emitem 25 e não vão reduzir. Então, toda essa negociação internacional é muito curioso muito isso. E o que eles alegam por quê? Que não reduzem, não querem entrar por quê? Dizem que isso é bobagem. Não. Eu acho que não existe uma responsabilidade desse tamanho, né? Não querem aderir ao protocolo de Kyoto, embora tenham aderido completamente à Convenção do Clima, porque se você passar a reduzir emissões, se passar a consumir menos petróleo, andar menos, usar carro menor, enfim, usar menos energia, o que acontece é que você vai reduzir a economia. Você tem que, talvez, vai reduzir a economia também, e na isso mesma vai dar proporção. desemprego. Então, os argumentos da presidência americana é que se os Estados Unidos entrarem numa rota de reduzir 5%, eles podem causar um colapso na economia. E aí existe todo um jogo político, econômico, e aí a gente entende disso muito melhor do que... às vezes eles acham que nós somos talvez inocentes ou imbecis, né? Mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que existe toda uma vontade de não participar de coisas onde eles não tenham a liderança que eles almejam ter, né? Perfeito. Warwick, você é engenheiro agrônomo, especialista em mudanças globais do clima e, no entanto, toca flauta. Já tocou flauta para o ministro Roberto Rodrigues? Sim. Você trouxe a flauta? A transversal eu não trouxe. A ocarina? A ocarina eu trouxe. Cadê a ocarina, Alex? Eu consegui vazar a produção... Está aqui. Está aí? Como é que é? Deixa eu ver. O Alex saiu procurando uma moça lá fora. Onde está a dona Ocarina? Que o senhor está louco. Atrás da dona Ocarina. Olha, como é que toca? Toca um pouquinho pra gente ver. Assoprando. Não diga. Eu sempre pensei que era inspirando. Você ficava... Por isso que eu nunca consegui tocar não, isso. Tem gente que gosta de inspirar através dela, mas eu resolvi virava talvez uma marica de 6, né? Não ia ser muito bom. Mas, vai, deixa eu ver. Bonito. Muito bonito. É pra mim essa? Não, essa é sua, né? Se você tocou o que é? É um pio de chamar tufão ou não? Eu gostaria que fosse de afastar tufão. Aí a gente poderia Olha usar, que impressionante. E é antiga essa... Na verdade, foi um presente da minha mãe quando eu estava entrando na faculdade. E já quebrei ela umas 2 vezes e... E dá para consertar? É incrível, foi o concerto que eu mais... Está aqui um racho de cola super bonder aí. E essa música que você tocou tem Não, improvisei aqui. Bonito, Enderico. Em homenagem a todos. Bonito mesmo. Warwick está aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Manfrinato. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.